Grande Isaac! E aí, tudo bem? E aí, meu parceiro, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que estão as coisas? Comprei até um caderno aqui, porque eu acho que quem mais vai aprender nessas lives aqui sou eu. Ai, Ah, como é que estão as coisas? Firme e forte? graças a Deus, Stefani, tudo ótimo, tudo bem. Mês passado aí foi um mês incrível. Eu acredito que esse mês agora de junho também vai ser um mês assim formidável. Legal. Estamos começando aí logo no dia primeiro para profetizar. Pessoal, olha só, eu e o Isaac vamos começar aí uma série de 6 lives. O Isaac, ele é o maior especialista que eu conheço em oratória e PNL. Eu acho que está com um eco aí no seu, no seu fone aí, tô ouvindo algum eco aqui. Tá com eco? Melhorou agora? Melhorou. Estranho. Mas vamos lá. Agora eu tô ouvindo de boa. Não sei se ele está conectado em algum cabo aí, alguma coisa. Agora Não, voltou, não ó. tá. Voltou o eco? Voltou. Não, beleza. Eu vou. Beleza. Vai falando aí, Agora tá de que eu boa. acho que eu sei o que é. O Tá. Isaac, pessoal, é um dos maiores especialistas em oratória do Brasil. Ele foi treinado pelo Richard Blender. Quem é o Richard Blender? É simplesmente o pai da PNL. É o cara que realmente foi um dos percussores no mundo aí dessa programação neurolinguística. Então, essa live é para quem? Quem tem medo de falar em público? Quem quer aprender a fazer uma boa palestra? Quem tem dor de barriga na hora que vai falar? Quem tem medo de exposição? Nessas 6 lives aqui, nós vamos dar um conteúdo para você com todas as dicas possíveis que uma pessoa tem e que ela pode ter do maior especialista, que é o Isaac. Manda um grande abraço aí para todo mundo aí da Bahia, que eu já vi que entrou, pessoal de Salvador, pessoal de Pernambuco, pessoal do Amazonas, que são meus colegas, pessoal do Acre, pessoal de Goiânia, pessoal dos Estados Unidos, alguns amigos meus estão lá, estão assistindo, pessoal da Suíça, Portugal, Alemanha, Inglaterra, todos amigos meus que eu vi entrando aí, estamos todo mundo junto, vamos para cima. E Isaac, ainda estou sentindo aí um. Tá sentindo eco ainda? Agora não. Que estranho, cara. Então, beleza. Eu coloquei o meu celular aqui encostado no computador e aí começou a dar esse eco. Aí Ah, eu então. coloquei aqui em um suportezinho. Mas eu coloquei em um suporte e aí também você tá ouvindo esse eco. Desse jeito aqui, desse jeito aqui, opa, desse jeito aqui tá dando eco? Ah, agora tá de boa. Tá de boa? Beleza. Voltou. Deixa eu tirar o fone aqui. Fala aí. Voltou? Tá com eco aqui? Oi, tá com eco? Não, tá de boa agora. É porque no fone de ouvido ele tá captando. Não sei se o seu computador ele tá ligado em alguma coisa aí, em algum vídeo, em alguma coisa, Deve porque. ser. Deve ser, mas eu não tô mais, ele não tá mais no computador, não. Eu tô usando um outro suporte aqui. Mas beleza, vamos lá, pessoal. Isaac dos Santos, fala um pouquinho para a gente, primeiramente, como uma pessoa, o que nós vamos aprender aqui nessas 6 lives sobre oratória? O que é a pessoa aprender sobre oratória? O que a pessoa desenvolve? Que tipo de habilidades? O que nós vamos vencer? Quais que serão as etapas? Quais que serão os nossos conteúdos aí? Então, bora lá. Primeiramente, Stefania, eu quero agradecer aí o convite, dizer que eu sou seu fã, tá? E eu tenho certeza que todo mundo que ingressar nessa jornada junto conosco vai ter a oportunidade de aprender muito sobre comunicação. E quando a gente fala sobre oratória, sobre comunicação, eu gosto muito, Stefania, de começar falando sobre comunicação interna. Mas por que comunicação interna? Porque antes de nós começarmos a externalizar a comunicação, nós precisamos formá-la. Né? É impossível comunicarmos algo para o mundo exterior sem antes
criar uma comunicação interna. E olha o que eu estou dizendo, Stefânio, eu não falei em momento nenhum falar, eu disse comunicar. Porque a comunicação, a oratória, ela vai muito além de falar. O que é comunicar? O que é oratória? Comunicação e oratória é um conjunto que engloba a fala, o tom de voz, as microexpressões do rosto, as mãos. Perceba que eu estou aqui comunicando, eu estou aqui falando, mas não estou apenas soltando palavras. Eu poderia, por exemplo, perceba que eu poderia falar utilizando menos recurso não verbal e poderia falar sem, por exemplo, olhar nos olhos. E o que seria olhar nos olhos no contexto digital? Olhar para a câmera. Percebe que é um pouco diferente se alguém conversa com você sem olhar para você, é algo que conecta menos. Então, a gente vai falar nessas 6 semanas, e hoje é só o nosso primeiro encontro, sobre toda essa construção. E assim, eu gosto muito de iniciar falando sobre a comunicação interna, porque para eu ter uma boa comunicação externa, eu preciso ter os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas crenças sobre comunicação e oratória muito alinhada e com muitos recursos positivos disponíveis. Assim, a gente vai falar sobre olhar nos olhos, sobre movimentar as mãos, sobre interação, sobre storytelling. A gente vai falar sobre um monte de coisa externo. Só que a gente precisa começar por dentro, entende? Porque não adianta em um ato, se a gente tenta gerar um excelente recurso e tratamento para uma árvore, não adianta a gente cuidar só dos frutos ou cuidar só das folhas. A gente precisa cuidar da raiz, né? Para que essa raiz ela tenha força e consiga nutrir toda essa árvore que é a nossa comunicação. Legal. Então, o nosso primeiro passo aí vai primeiro entender o que é essa comunicação interna. Como que eu lido com os meus medos, as minhas dúvidas, as minhas crenças, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas sentenças que eu já dei para mim internamente sobre comunicação. Isso tudo vai influenciar aí na minha comunicação externa, naquilo como eu vou me comunicar. E como você mesmo diz, é muito mais do que falar, é muito mais do que soltar palavras. A comunicação também ela está no meu gesto, nas minhas mãos, na minha forma de olhar, na minha forma, né? Inclusive, eu sempre digo que uma das coisas mais lindas do mundo é você se comunicar e você entender algo que nem foi dito ainda. Isso é fantástico, quando você adquire essa capacidade de entender essa empatia com uma pessoa do outro lado, o rapport do outro pessoa do outro lado, você entende. Você entra no mundo das pessoas onde você está palestrando. E o que é legal é porque você vai conseguir se comunicar, seja com uma pessoa, seja com 2 pessoas, seja com 4 pessoas, seja com uma multidão de até 1 milhão de pessoas. Nisso nós vamos aprender aqui também, né, Isaac? Com certeza, com certeza. Quer ver uma coisa, Stefânio? Você que é um baita palestrante e um excelente comunicador, perceba que alguns dias você consegue chegar na maestria rapidamente. E alguns dias você fica assim, hoje não está saindo, hoje não está fluindo, hoje... Por quê? Porque a gente precisa de um tratamento interno também, né? E algumas pessoas... Isso, assim, muitas pessoas conseguem performar bem e mal, mas infelizmente a maioria não consegue nem performar bem, porque elas acreditam internamente que elas não são capazes e que se comunicar em público é algo perigoso, é algo desconfortável, é algo que vai trazer uma experiência ruim. E o cérebro humano, por ser extremamente eficaz, ele acaba associando padrões emocionais negativos a essa possível experiência. Então, por exemplo, as pessoas que têm excesso de timidez, excesso de medo, fobia, vergonha, um auto-julgamento desnecessário, um medo do julgamento alheio,
dentre outras coisas, nervosismo, o famoso dar branco, essas pessoas, elas estão programadas, ou seja, o cérebro dela, através de tudo que viu, ouviu, sinestesicamente experimentou, o cérebro delas acha melhor associar um padrão negativo, um padrão emocional negativo, à experiência de se comunicar em público. E por que o cérebro faz isso? Porque o cérebro entende que essa experiência é negativa e colocando um sentimento negativo, a pessoa não vai se ousar a falar. Entende? Imagina assim, Stefânio. Vamos supor, se você sair aí em Brasília, no lugar mais perigoso, à noite, provavelmente você vai ficar com medo. O seu cérebro vai falar assim, Stefânio, não vai, cara. Não vai. Porque ele quer te proteger. Entende? Ou então, por exemplo, a gente está num avião, num voo comercial. E aí, você pensa em abrir aquela porta de emergência e se jogar. O seu cérebro vai falar, cara, não faz. Isso é doideira. Não faz. E ele vai colocar um medo em você, para você não abrir aquela janela de emergência do avião. Ou ir para um lugar perigoso em Brasília. As pessoas que têm medo de falar em público, é mais ou menos isso que o cérebro faz. O cérebro faz, cara, não vai. Não vai, é doideira. Cara, vai ser ridículo, vai ser horrível. Você não sabe fazer isso. Então, o cérebro, acreditando que é perigoso, constrói padrões emocionais negativos. E aí entra a parte de reprogramação mental e a parte de reconstrução desse mapa interno da pessoa relacionado à comunicação oratória. E como é que então, Isaac, depois que a pessoa ela descobre que ela realmente ela se encontra nesse padrão, Isaac, eu sou isso aí que você está falando, eu tenho medo, eu tenho trauma, eu tenho fobia, eu tenho pânico, eu sou timidez, eu me sinto incapaz de falar em público, mas eu quero vencer, eu quero fazer uma reprogramação na minha mente. Quais que são os primeiros passos para a pessoa dar, para ela entender isso e para ela falar bem assim, eu vou te fazer uma pergunta antes disso. Qualquer pessoa é capaz de se desenvolver e falar bem em público, se ela vencer esses medos? Bora lá. Se a pessoa quiser, sim, ela precisa querer. Se ela disser assim, Stefânio, eu não quero, ou de forma racional, ou de forma inconsciente, de forma racional ela dizer, eu quero viver com esse medo. E de forma inconsciente, é através de gestos, palavras e atitudes. Ela se esconder disso, ela não reconhecer isso, ela procrastinar nessa solução. Então, a única pessoa que pode parar, ela que pode evitar a reprogramação dela é ela, só ela. Tá? Mas, respondendo a sua pergunta, como que é o passo a passo? O primeiro passo é eu tomar consciência do problema. Então, eu falar assim, cara, peraí, eu sou assim, eu realmente tenho medo, eu realmente, minhas mãos soam, eu fico desesperado, minha garganta fica seca, dá um branco, ai, parece que o mundo, ai meu Deus do céu, tá todo mundo olhando pra mim, tá todo mundo me criticando, uau! Pronto, eu tomei consciência disso. Esse é o primeiro ponto, tá? Dizer, eu quero. Eu preciso dizer eu quero, tá? A partir do momento que eu reconheço o problema e eu digo eu quero, agora eu vou dizer eu vou vencer isso. Quando eu saio do sei que tem um problema, eu quero, eu vou, agora a gente vai entrar na parte prática de reprogramação. E como que funciona isso? A primeira coisa eu preciso entender, tá? A pessoa a qual eu ajudo a reprogramar a mente, a pessoa, Stefânio, ela obrigatoriamente precisa entender alguns princípios de programação mental. O primeiro princípio é a minha verdade é só minha. Em outras palavras, o mapa não é o território. Ou seja, se para mim, ou seja, dentro da minha mente, falar em público é algo muito difícil, é algo desconcertante, é algo que eu medo, é algo. Travou. Isaac, travou.
Travou aqui. Vê se voltou agora. Voltou, tá perfeito. Tá. Então bora lá. A minha verdade não é só a minha verdade, é que você parou em mapa e território, e aí eu preciso entender sobre isso e... Bora lá. Para a pessoa se reprogramar, a primeira coisa que ela precisa entender é que existe várias verdades no mundo. E ela precisa tomar consciência disso. Por exemplo, aqui na Bahia, as pessoas que são acostumadas a viver na Bahia, que não viajam muito, elas acreditam que 22 graus, Stefânio, é um frio dos infernos. É um frio absurdo. É um frio absurdo, tá? Eu estava com um cliente meu hoje, do Rio Grande do Sul, fazendo um atendimento online, e eu perguntei para ele assim, fulano, como é que tá a temperatura aí? Ele, tá friozinho. Mas, cara, o friozinho do gaúcho, cara, a gente tá falando de 10 graus. A gente tá falando de 10 graus. Então, perceba que esse meu cliente, ele chama 10 graus de friozinho. O baiano chama 22 graus de Armagedon, do fim do mundo. É um frio de matar. O pessoal usa moletom, cara, é muito engraçado, tá? E a pergunta é, quem está certo? Todo mundo está certo, tá? Vocês já devem ter visto uma foto que gira muito nas redes sociais de duas pessoas presas. Eu até postei isso no meu grupo do Telegram hoje, onde tem uma grade, aí dois prisioneiros. Um, ele faz o desenho só das grades, e o outro faz o desenho do lindo dia por trás das grades. Eu acredito que muita gente já deve ter visto esse desenho. E a pergunta, de novo, é, quem está certo? Os dois estão certos, tá? Quem só enxerga a grade está certo. Porque a experiência de vida dele, de tudo que ele viu, ouviu e sinestesicamente experimentou, fez e faz com que ele enxergue o problema. Então, é o que ele enxerga, tá? E quem vê o dia lindo, através de tudo que viu, ouviu, experimentou, enxerga o dia lindo. E não existe errado, tá? Não existe errado. Teve um dia, Stefânio, que eu estava dando uma aula, estava no curso de formação em PNL, e eu perguntei para 5 alunos meus, né? Como é que tá o dia lá fora? Cada um falou uma coisa diferente. O dia lá fora... Gente, o dia é o dia. É uma realidade concreta e absoluta. Tem uma temperatura, tem um espaço físico em metro quadrado, se a gente for falar de área, se for falar de volume, tem um volume único. Agora, a nossa interpretação da realidade é única. A interpretação da realidade é única. E aí, por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque para você obter o resultado interno, você precisa entender disso. Então, quando uma pessoa chega para mim e diz assim, Isaac, falar em público é horrível. Você está certo. Você está certo. Você está certo. Eu sei que você está certo. Porque através de tudo que você viu, ouviu e sinestesicamente experimentou, eu tenho certeza absoluta que você acredita que isso é horrível, é desesperador, é desconcertante, é difícil pra caramba. Eu sei. Da mesma forma que o rapaz que vê a grade, ele tá certo. Da mesma forma que o baiano acha 24 graus, frio pra caramba, tá certo. E o gaúcho acha 10 graus, friozinho, tá certo. É a percepção, é a leitura do planeta que a gente faz, tá? Agora a pergunta é, você quer manter essa sua percepção de mundo ou você tem interesse de mudar? Porque se tem alguém que consegue amar falar em público, é razoável a gente compreender, pelo menos, que existe a possibilidade de você também amar essa experiência. Top isso. Não é isso? Olha só, Stefânio, eu sou baiano, tá? Eu nasci aqui, com 19 anos eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fui direto da Bahia para Massachusetts. Eu fui morar em Framingham, é um interior, uns 30 minutos de Boston. E eu saí do calor da Bahia para menos 29 graus, para o nordeste americano, né? Ali já acima de Nova York, de Connecticut, aí vem Massachusetts, já próximo do Canadá. Então, eu tive que me adaptar mentalmente. Eu tive que falar assim, peraí, eu tenho amigos que estão de bermuda a 5 graus.
lá nos Estados Unidos, com certeza, quem está aqui na live, que mora em lugar frio, no caso do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e fora do país também, sabe o que eu estou falando. Até porque eu me adaptei a isso e eu passei a utilizar bermuda em 10, 15 graus. Ou seja, eu consegui modificar a minha interpretação da realidade. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender tá, Isaac, então o que você está querendo dizer é que não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Existe uma interpretação da realidade. Então, quando eu interpreto essa realidade, quando o meu cérebro interpreta essa realidade, eu tomo uma conclusão, que é a crença. O que é a crença? A crença é dizer assim, pô, dinheiro é difícil demais, Stefano, tá doido? Como é que eu vou ganhar dinheiro? É difícil demais. Por quê? Porque tudo que eu enxerguei, tudo que eu ouvi e sinestesicamente experimentei, me trouxe essa interpretação da realidade. E isso serve para dinheiro, para falar em público, para qualquer coisa, tá? Para temperatura, para qualquer coisa. Então, o primeiro conceito que eu passo para as pessoas que querem essa transformação mental é: você já parou para pensar que a sua verdade ela é só sua, tá? Esse é um ponto. O outro ponto que é maravilhoso, Stefânio, que é libertador, na verdade, é: você pode mudar a sua verdade interna a qualquer momento. Basta você dizer, a partir de agora eu quero, eu determino isso. Primeiro você tem que tomar consciência de tudo isso que a gente está falando, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está te trazendo consciência. Tá, Isaac, então você está querendo dizer que, da mesma forma que dois prisioneiros, ele só enxerga a grade, o outro enxerga o belo dia por trás da grade. Da mesma forma que o baiano acha 22 graus frio demais e o gaúcho acha 10 graus agradável. Cara, tem alguém que ama falar em público e acha fácil e eu fico nervoso, então faz sentido. Faz sentido isso aí. Faz sentido, tá. Beleza, se você acha que já faz sentido, ótimo. Agora vamos começar a modificar isso daí. Tá? Vamos começar a modificar isso daí. Existem, Stefânio, várias ferramentas que a gente pode utilizar para isso. Inclusive, há 3 semanas atrás, mais ou menos, eu fiz a Semana da Oratória Persuasiva. Top. E foi uma semana de conteúdo, tá? E eu chamei 2 pessoas ao vivo, online, para a gente tratar na hora a pessoa de problema, de timidez, de medo. Inclusive, uma foi sua amiga, daí de Brasília, é a Deigiane. Ela pediu, pelo amor de Deus, para eu deixar a live gravada. E assim, eu atendi ela. Ela comprou o seu curso e está fazendo. Ela está com a gente lá na comunidade. Eu fiz o atendimento dela. Ela, no início, ela julgava a timidez dela e o desconforto de 0 a 10, nota 10. E, ao final, 30 minutos de um exercício que eu vou explicar para vocês agora, tem vários, tá? Ela foi de nota 10 para nota 3. Então, assim, ela ficou encantada. Eu atendi um outro rapaz também nessa semana, eu esqueci o nome, acho que o nome dele é Carlos, se eu não estou enganado. Ele foi de nota 10 de desconforto a 1. O Carlos, Stefânio, a questão dele era tão mais desafiadora do que a da Dejane, que ele iniciou a live com a luz apagada. Não, e eu tô falando super sério, e eu tô falando com respeito, tá? Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, alguém que sabe falar bem em público fala, caraca, que absurdo. Não! A pessoa, ela tá acreditando que essa experiência é tão nociva, é tão perigosa, é tão desconcertante, que ela não tem coragem de acender a luz. Eu tenho muitos alunos, hoje que eu acompanho, a gente tem aula toda quinta-feira com nossa comunidade, a oratória persuasiva, que eles começaram com a luz apagada no Zoom. Aí alguns já estão com a luz, já estão de boa. Outros estão falando assim, que grava live todo dia, cara. Te juro, eu te juro. Eu tenho algumas alunas minhas, que endoidou a live, vídeo todo dia. Se apaixonou, pegou um tesão, um amor louco por se comunicar. Isso é legal, né? Pra gente que é apaixonado pelo que faz, assim, nossa, pra mim essa é a minha maior remuneração. Ver essas pessoas aqui dando show. É engraçado você falando isso aí, porque eu convidei algumas pessoas
que não têm essa habilidade ou que não são de redes sociais para fazer live comigo em alguns dias. E a pessoa inicialmente estava com essa crença limitante, eu não sei falar em público, eu não vou conseguir falar para o seu público que vai vir um monte de gente lá, eu não vou conseguir falar. E aí, cara, 95% das pessoas que fizeram a live, que venceram essa etapa do medo, todo mundo depois, cara, minha família gostou, cara, muito massa, velho, cara, passa rápido, né? Nem doeu, não morri e tal. E eu tô com umas pessoas agora para fazer live também, que eu tenho certeza que elas vão ter esse mesmo sentimento, porque quando você quebra essa etapa, quando você vence, é igual você falou, você tem que dizer eu quero, eu consigo, e você precisa fazer uma coisa simples, dar o primeiro passo. Nada vai acontecer se você não der o primeiro passo. Eu me lembro que quando eu fui lá no Tony, eu comecei a tomar banho gelado, né? E cara, por exemplo, agora nessa época de junho, aqui em Brasília é mais frio. É difícil você tomar banho gelado. Mas quando você reprograma a sua mente, você tira aquele desespero. Eu sempre fui um cara que tomei banho quente com água pelando. E é por isso que eu tenho algumas manchas aqui no meu rosto, porque sempre tomei banho muito quente, nunca passei protetor solar. Mas quando você faz essa reprogramação, você diz eu posso, eu consigo, os primeiros dias é insuportável, mas depois se torna desconfortável, depois se torna um hábito na sua vida, e daqui a pouco você está fazendo live, está fazendo um vídeo, está falando em público, e você está dominando a plateia, está entrando no outras pessoas, está vendendo bem, está gerenciando bem, está sendo um bom gestor. Cara, eu tenho certeza que essa live vai impactar muita gente, cara. Muito legal. E assim, então, Stefânio, você falou de algo importantíssimo, que é a ação. A ação. Tem que ter essa coragem. Mas tem casos, a maioria das pessoas, tá? A maioria é se jogar mesmo. É se jogar. Tipo, como é que pula de paraquedas? Pulando, cara. Você sobe do avião, pega o paraquedas e se joga. Como é que você desce a montanha-russa? Você compra o bilhete, entra, bota o cinto e vai. Tá? Só que tem gente, não é a minoria, que não consegue mesmo, assim, é um caso realmente de trava interna mesmo. E aí tem vários exercícios. Um exercício, tem vários, tá? Eu vou falar aqui um, a gente vai ter aí 6 lives, tem vários, e eu costumo dizer para as pessoas assim, geralmente, hoje eu até atendi um cliente, e geralmente, tá? Isso aí varia muito, mas geralmente eu consigo resolver um problema de reprogramação mental entre 1 a 4 encontros. 1 a 4 encontros. Mas geralmente bate 2 encontros, tá? É 2, 3 encontros. Mas varia muito. Essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês funciona da seguinte forma. Eu vou explicar só a teoria dela, a gente não vai fazer hoje, mas a gente pode marcar, Stefânio, e fazer tipo na próxima semana, ou marcar uma live extra, enfim, isso aí, do jeito que você coordenar, a gente faz. E como é que funciona? Você pensa comigo assim, o que você precisa levar para o palco, ou o que você precisa levar para a reunião de negócios, ou o que você precisa levar para a live do Instagram, ou enfim, para a sua experiência de se comunicar bem, para você realmente dar um show. Que tipo de recurso interno você precisa levar para esse lugar? Aí geralmente as pessoas dizem assim, Isaac, eu preciso levar coragem. Eu preciso levar confiança. E outra coisa, tá? O pessoal que está assistindo a gente, se você entender cognitivamente que você fizer sozinho, existe uma chance de você obter a reprogramação sem ter a minha indução. Tá? Existe essa chance. Então, alguém vai falar assim, eu preciso de coragem, eu preciso de tranquilidade. E cada cérebro, Stefânio, vai dizer uma coisa diferente. Não sou eu que vou dizer. Porque cada cérebro funciona de um jeito. Então a pessoa vai dizer, Isaac, no meu caso é confiança. Outra vai dizer tranquilidade, não importa. Ela vai dizer alguma coisa. E aí eu pergunto para a pessoa assim, fulano, essa foi a que eu usei com a Deidiane, inclusive. Fulano, me fala aí na sua vida, você puxando na sua memória, no seu banco de dados incrível, qual o momento que você teve mais desse recurso na sua vida? Aí a pessoa, Stefano, incrivelmente, ela diz assim, ela vai dizer qualquer coisa, tá? E eu vou dizer algumas coisas do que os meus últimos clientes falaram. O meu caso é quando eu estou no tribunal, na frente de um juiz, defendendo o meu cliente. Aí eu pergunto para a pessoa, fecha os olhos,
faço uma indução, né? Peço para a pessoa se desconectar do eu julgador, que é o cognitivo. Ela entra no inconsciente dela, através de alguns comandos. E aí eu pergunto assim, me conta, como que foi essa experiência? Aí a pessoa, eu tava com meu paletó, com minha gravata e tal. Você sente algum cheiro desse momento? Sinto, não sinto? Você está associado, está desassociado? E eu vou fazendo várias perguntas para a pessoa tomar o máximo de consciência daquele momento. E você falou como, a pessoa reagiu como, e ela vai criando aquela memória. Stefânio, quando você cria a memória que traz coragem, qual é o sentimento que a pessoa traz para ela? Empoderamento, entendeu? Empoderamento. Empoderamento. Se eu pedir para vocês agora fecharem os olhos, imaginar um limão na sua mão, cortado uma banda, colocar esse limão na boca, espremer o sumo e sentir o sumo descendo pela sua garganta, quantos de vocês não sentiram o azedinho e começou a salivar mais aqui por trás na arcada dentária? Muitos. Por quê? Porque o seu cérebro ele conseguiu construir a sensação de um limão azedo na sua boca. Da mesma forma, ele traz a coragem. E aí eles estão no estado para a pessoa construir mais coragem. Pronto. Aí eu peço para ela sair desse momento e peço para ela construir o momento dela falando em público. Só que quando ela vem para falar em público, como é que ela está? Ela tem problema, ela está com medo, está com timidez, está com nervosismo. Só que eu vou trazendo as submodalidades dessa experiência de coragem e vou fazendo um switch. Eu vou misturando isso. Por exemplo, vamos supor que no meio do Stefânio, ela vê uma foto, ela lembra da imagem, ela pequenininha e polida. E ele lá no tribunal, eu já tive aluna minha que o empoderamento é dançando forró. Já tive aluna minha que o empoderamento fazendo academia, supino não, leg press. Então, tá, mas como é que essa imagem do leg? Não, do leg é outra fisiologia. Então, eu vou trazendo a submodalidade daqui para cá, as pessoas que estão com ela dessa experiência para cá, eu vou modificando, embaralhando as modalidades, submodalidades, e quando eu faço isso, na verdade, quando eu ensino ela a fazer isso, porque quem faz não sou eu, é ela perde o medo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sei, claro que eu acredito que ninguém aqui, ou poucos, são programadores. Eu não sou programador. Mas todo mundo tem uma noção que um programa, ele tem os códigos, não tem os códigos fontes? Tem um monte de códigozinho e vai criando os programas. Os nossos sentimentos, eles são codificados. Por exemplo, para eu sentir medo, tem que ter uma imagem de um determinado tamanho, ou um determinado cheiro, ou uma determinada distância dessa imagem para minha fronte. Tem que ser colorido, ou preto e branco. Existe característica para cada sensação. É tanto que, quando vocês viram um limão indo até a sua boca e espremendo, e você sentindo, automaticamente isso aqui vai gerando mais saliva, claro, porque é uma forma, é uma imagem que te traz essa acidez. E existe para qualquer coisa, tá? Então, qual que é o meu papel? É ensinar para a pessoa como é que é o código do medo na mente dela e qual que é o código da coragem para eu fazer assim, fulano, vamos embaralhar esse código do medo? Vamos entrar nesse código aqui e dar um del, um Ctrl del, deletar permanentemente isso e vamos colocar o programa da coragem dentro dessa experiência. E eu estou falando assim, dessa forma, mas é exatamente como acontece. É exatamente como acontece. E, claro, a pessoa ela precisa se permitir, ela precisa acessar o inconsciente, ela precisa ver a imagem. Olha só, Stefânio, eu tenho uma cura, eu fiz uma cura de fobia de rato. Essa daí eu fiz ao vivo, tá no meu YouTube. Essa daí, foi com a Vanessa. Hoje ela mora em Portugal. Olha que doido, foi uma outra ferramenta. Ela não conseguiu achar o recurso para levar, para vencer o rato. Ela não conseguiu. Aí eu falei, caraca, velho, tava com 77 pessoas ao vivo. Eu falei, putz, beleza, o que a gente vai fazer agora? Só que ela tomou tanto consciência de como o medo estava configurado na experiência com o rato, que eu falei assim para ela, você consegue diminuir essa imagem? Ela, consigo, diminui. Você consegue colocar mais longe? Você consegue apagar? Ela apagou a imagem.
Quando ela abriu os olhos, eu falei, de 0 a 10, ela não conseguia, Stefânio, ver a foto de um rato. Do rato mais. Não é um rato pessoal. A foto no computador, no telão do curso. E ela conseguiu ver. E depois ela conseguiu assistir filmes que tinha rato. Ou seja, ela conseguiu deletar. Então, existem várias ferramentas. Tem ferramentas que a gente usa o timeline, né? Que é a linha do tempo. Eu estou com uma cliente agora que, enfim, ela está com um probleminha que a gente vai ter que usar essa ferramenta. Mas, assim, para a questão do falar em público, o Switch funciona muito bem. O TOTS também é uma outra ferramenta que a gente vai falar sobre ela ao longo da nossa jornada. Mas, assim, a única coisa que a pessoa precisa fazer para concluir, né, essa resposta da pergunta que você fez é, primeiro, tomar consciência. Opa, eu tenho um problema. 2, eu quero. 3, eu vou. 4, a minha verdade é só minha verdade. Esse medo é só meu, sabe? E eu tenho 2 escolhas. Eu continuo acreditando que essa zorra é para sempre, que esse medo, ele me pertence, ou eu posso começar a enxergar de outra forma, porque se o fulano não tem tanto medo, ou o fulano até se sente bem falando, eu também posso me sentir como o fulano. E se permitir entrar na reprogramação mental. E depois fazer, né? Depois executar, que é ter ação. Muito louco, pessoal. Pessoal, essa foi a nossa primeira live. É só um tira-gosto. Passa rápido, né? Serão 6 segundas-feiras. Vai lá, segue o Isaac lá na rede social dele. Segunda-feira que vem nós vamos dar o nosso próximo start. Hoje foi para você poder entender um pouco como você pode vencer. E se essa live é para você, o que eu vou te pedir? Se você conhece alguém que é seu amigo, ou alguém que tem dificuldade de falar, ou então você mesmo, igual eu aqui, o Isaac é o meu mentor nessa área, mas eu estou aqui aprendendo novamente. E você quer tirar alguns vícios de linguagem, você quer vencer, você quer se tornar melhor naquilo que você está fazendo, eu te convido na próxima live a você indicar para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas. Eu vou disponibilizar depois o link do GTV. Essa live vai ficar no nosso GTV. E se você puder compartilhar com amigos, para que eles estejam aqui na próxima live. Se você entende que foi boa para você, pode ser boa para alguém também. Nós pedimos para você marcar a gente lá nas redes sociais, dar um hashtag, tamo junto. Essa é a nossa primeira live. Bom, vai ser igual a sessão do Netflix, sempre 40 minutos para você, para passar rápido. A gente sabe que tem muita gente que vem do trabalho, tem gente que está cansado, mas se você pegar esse conteúdo, com certeza você vai passar no próximo nível. Tamo junto, Isaac? Tamo junto, irmão. Semana que vem o assunto nosso é qual? A gente vai continuar essa jornada. Assim, qual que é a minha ideia, tá? A minha ideia é explicar toda essa parte da comunicação interna. Eu acho que seria legal, de alguma forma, a gente conseguir gerar uma experiência com alguém da audiência, para a pessoa ela sentir. Porque assim, Stefânio, o que eu percebo, tá? Eu percebo assim, que por exemplo, a galera que já está no meu grupo lá, na minha comunidade, que está no Oratória Persuasiva, todos eles sabem e acreditam 100% no que eu estou falando, porque eles vivem isso. Eles, assim, é muita gente que não conseguia falar. Eu tenho uma aluna minha que está voando, a Ellen, ela está voando. Ela fez o primeiro stories dela, Stefano, essa semana. Ela fez a primeira live. Ela fez a primeira live dela essa semana. E assim, se você ver o primeiro vídeo dela, para como ela está falando, e eu estou dizendo, eu estou falando de 3 semanas de evolução, é assustador. No meu próprio Instagram, se você vê o antes e depois de alguns alunos e ex-alunos, assim, tem gente que... O pessoal brinca lá, né, na nossa comunidade. O pessoal fala assim, Isaac, agora que a gente te conhece, que a gente está experimentando isso, a gente acredita que é verdade. Hã? Eu estou só mandando um abraço aqui pro pessoal. Viu? O pessoal fala assim, ó, eu acredito que é verdade, mas no começo eles ficavam meio assim, pô, será que não é golpe? Será que não é montagem? Porque é muito forte, cara. Então, acho que seria legal, Stefânio, na próxima semana, ou em algum momento, a gente atender 1 ou 2 pessoas. Sim. Porque as 2 pessoas vão ter esse benefício e as outras vão acreditar mais no seu próprio potencial. E a gente dá continuidade, entendeu?
Eu vou pedir para o pessoal, na próxima, nós vamos fazer pelo YouTube também. Hoje a gente não conseguiu, mas no próximo. Mas no YouTube nós vamos conseguir fazer essa experiência. Emily e Cristiano, meu parceiro, te aguardo aí na live, tamo junto, vamos para cima. Cara, foi sensacional. I'm fine, thanks, and you. Grande abraço. Beleza, valeu, Stefânio.